Ô, Ale, vamos falar do Cruzeiro? Vamos. Porque Cruzeiro tá esse final de semana aí dando aquela descansada, mas é o seguinte, um olho no descanso, o outro no São Paulo. É isso aí. Daqui uma semana. É. E é jogo importante, é jogão, é clássico do futebol brasileiro. O Emerson Pansieri traz detalhes pra gente. Um abraço, boa tarde, Xará. Boa tarde, Romano, um abraço pra você, Xará, também pro Ale Oliveira, todo mundo que acompanha aqui o Bastidores da Itatiaia. O domingão seria de trabalho para o Cruzeiro, mas aí a comissão técnica resolveu dar uma folga, conceder aí um descanso pros jogadores, porque o ritmo das atividades nos últimos dias tá bem puxado, né? Então, a turma ganhou folga neste domingão e amanhã todo mundo trabalha de manhã na Toca da Raposa pensando na partida do dia 15 contra o São Paulo às 18h30. Então, no domingo vai ter o Cruzeiro. Dia 15, todo torcedor tá com saudade de acompanhar o Cruzeiro aqui na Itatiaia, não tem a nossa jornada esportiva, mas semana que vem tem, e é uma jornada importantíssima porque é clássico do futebol brasileiro. Deixa eu falar sobre o que aconteceu ontem na atividade, que ainda é importante destacar. O Álvaro Barreal segue esse tratamento intensivo no tornozelo e durante a semana vai ser reavaliado pelo departamento médico para que possa atuar contra o São Paulo. Então, uma informação importantíssima, porque é um jogador que vai ganhando essa vaga no Cruzeiro dia após dia como titular. O próprio Lautaro Dias e o Gabriel Veron também me enchem de expectativa para que possam estar relacionados para esse confronto contra o São Paulo. Então nós estamos falando de 3 jogadores ofensivos do Cruzeiro para esse duelo contra o tricolor paulista. Cruzeiro que recentemente teve até dificuldade, né, nessa montagem do banco de reservas e foi na base recorrer ao Kaique Kenji, ao Teves. Agora vai ganhando opções do técnico Fernando Seabra. Deixa eu trazer o recado para você que está acompanhando o Bastidores da HS Autopeças. Sabe por quê? Meu amigo Tião fala assim: Pansieri, tô trabalhando muito para ter o maior estoque de peças, atender todos os nossos clientes, seja motorista normal, particular, né, do carro que vai andar aí para cima e para baixo pro trabalho, aquele que trabalha com Uber, taxista. Na Avenida Tapajós 1661, no bairro Laranjeiras, você vai encontrar essa unidade da HS Autopeças. Vai lá, minha dica, Avenida Tapajós 1661, porque peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Eu gosto muito de ir na HS Autopeças do Glória, ali na Brigadeiro Eduardo Gomes, mas você que tá na região de Betim, fique à vontade. E o técnico Fernando Seabra, ele sabe da importância do desgaste desses jogadores. Ele até falou em entrevista ao Charla Podcast recentemente que precisa dosar, né? Não pode dar toda a carga para esses atletas. Então, essas atividades numa cara de intertemporada servem para isso, para colocar todo mundo de forma equilibrada na parte física e melhorar, por exemplo, a questão do próprio Wallace, que veio da Europa, o Matheus Henrique, outros jogadores, o próprio Caio Jorge, para deixar todo mundo de uma maneira igual nesse dia após dia na Toca da Raposa. Romano. Pois é, aliás, a gente até deu uma pincelada nisso ontem rapidamente e quero até te fazer essa pergunta, Ale, mas deixa eu mandar um abraço aqui, porque eu vi uma mensagem legal. O Iremar Soares, boa tarde, tô em Montes Claros, sol tá rachando. Rapaz, Montes Claros deve estar um negócio assim. Quente. Não, quente. Quente tá aqui. Não, quente você tá antes. Né? Bocaiúva tá quente, Montes Claros tá pelando, como diz o mineiro. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Luiz Vieira, tá lá em Nova York acompanhando a gente. Ontem a gente tem uma pincelada rápida e acho que cabe até uma análise mais profunda, que é o seguinte: o Pansieri falou sobre esse período agora sem jogos, que é importante, porque é o seguinte, Matheus Henrique, o Wallace e Caio Jorge estavam no futebol italiano. Sim. Quando o Cruzeiro acertou a contratação deles, eles estavam de férias. Tanto que o Wallace até ficou mais uns dias de férias, você lembra disso? Lembro. Então, eles estão tendo que entrar no Cruzeiro, que está disputando 2 competições, buscando recuperar a forma física, tem ritmo de jogo, tem aprimoramento da parte técnica. Às vezes o torcedor esquece isso, né? Com certeza. E isso não é do dia pra noite, né, Romano? Você tem alguns casos de jogadores, até pelo que eles fazem nas férias e até pela característica, o organismo de cada um é diferente, né? Que eles fazem essa transição, né?
de inatividade para competição mais rápido. Por exemplo, o Mateuzinho que você citou, ele entra no time como se nada. Parece que ele estava no Cruzeiro há muito tempo. Exatamente, tanto que muita gente, eu inclusive, cobrava a titularidade dele já com alguns jogos de antecedência. Contra o Palmeiras, por exemplo, ele poderia ter saído jogando e isso não aconteceu. Mas alguns têm esse comportamento, outros não, outros demoram mais, são jogadores mais pesados, são jogadores que, e no direito deles, hein, que nas férias os caras não fazem muita atividade física, né? Então esse processo eu acho que ele é muito individual, é de cada um. Fora isso, é que você muda aí quase que meio time no meio da competição. Não é que você tá botando um cara, dois caras, você tá mudando quase meio time no meio da competição, e isso aí muitas vezes com jogos no final e no meio de semana, sem tempo para treinar, você praticamente só recupera e vai pro outro jogo. Então esse tempo é fundamental e eu acredito que o Seabra vem aproveitando muito bem, justamente para corrigir, né? Esses problemas todos, tanto de condicionamento físico, porque cada um estava vivendo uma realidade, até aprimoramento técnico e principalmente da parte tática, que é do treinador, que é as informações que ele quer pro time dele, pros jogadores dele. Então quase essa mini pré-temporada aí foi fundamental para muita gente, mas pro Cruzeiro principalmente. E você tocou em dois assuntos interessantes. Primeiro deles, a situação de que as mudanças aconteceram no principal setor de qualquer equipe. É o meio-campo. Que é o meio-campo. Você coloca duas peças novas no meio-campo. Isso. E muda, porque até pela característica dos jogadores, você muda um pouco a dinâmica do time também. Claro, evidente. Porque os que estavam jogando tinham uma característica às vezes de mais marcação, de contenção. Tem jogadores que saem mais, que têm uma qualidade melhor no passe. É isso, e a gente tá falando aqui, ó, Cássio, o Wallace, aí o cara fala assim, mas o goleiro, sim, o goleiro, por exemplo, o Romano, para você fazer as coberturas, naquele trabalho quando você adianta a sua última linha, né, para tentar pressionar o adversário, aí o cara usa o recurso da bola longa. Essa bola normalmente é do goleiro. Sim. Então esse entrosamento ele precisa acontecer, mas Cássio, Wallace, Mateuzinho, e aí o setor que você tá falando, Lautaro e Caio Jorge. Tá falando de 5 caras. Sim. É meio time. Sim. Então, evidentemente que isso demanda tempo e espero que o Seabra tenha aproveitado, acredito que sim, né? Que tenha aproveitado muito bem esse período. E um outro fato que você citou, a gente falou do Mateuzinho, que parece que já estava aqui há muito tempo. É verdade. Né? O Wallace demorou um pouco mais, até porque ele teve mais dias de férias. Verdade. E tem o Caio Jorge que pouco jogou lá. Também tem essa. Tem esse negócio ele também. Quando ele estava ativo, ele estava inativo, né? Porque o cara tinha mais hora de banco do que office boy. Então, tem isso tudo, né? Mas é bom jogador. A torcida ficou meio impaciente com ele, depois ele perdeu o pênalti também. Enfim, uma série de situações, mas eu ainda acredito no Caio Jorge, sim. Pois ele recuperando o ritmo de jogo, isso tudo faz parte desse aprimoramento. Ô Pansieri, o seguinte, o Cruzeiro teve rescisão contratual de jogador, mas que história é essa? Teve sim, Romano, uma rescisão de contrato com o Claudinho. Ele chegou ao Cruzeiro em 2020, quando o time estava na Série B. E esse atleta, com 23 anos, chegou a ser emprestado, né, para várias equipes. Ele veio da Ferroviária com uma expectativa muito grande, mas não vingou no Cruzeiro, a verdade é essa. Também no momento, vamos colocar a culpa só no jogador não, né? No momento que o Cruzeiro vivenciava, acho que o pior momento da história dele, né? Então, depois foi emprestado pro Mirassol, Chapecoense, Santo André, foi pro Confiança, rodou, né? Agora o Cruzeiro conseguiu essa rescisão de contrato com o atleta. O contrato é até junho de 2025, não é mais ativo do Cruzeiro. Claudinho, então, deixou a Toca da Raposa. Deixa eu falar sobre 2 crias da Toca, o Guimeira e o Henrique Silva. Ontem eles estavam treinando com o time principal, há pouco eu falei dos garotos, eles não estavam no time que venceu o Boston City de Manhuaçu por 4-0, porque eles estavam suspensos. Aí o que fez o Seabra? Puxou esses 2 atletas para fazer parte também dessa maturação, né? Ter esse trabalho, esse contato com o time principal, o Guimeira, que é um meio atacante, o Henrique Silva, que é um volante. Esses 2 garotos, então, tendo esse contato com o time profissional, com o time principal, e a expectativa nessa segunda-feira é sobre a venda de ingressos para esse duelo entre Cruzeiro e São Paulo no próximo domingo, Romano.
Valeu, Xará, obrigado pelas informações. Claudinho chegou com a expectativa muito grande pro Cruzeiro, que seria o cara ali para ser o cerebral, né? Ser o cara que ia comandar o meio campo, mas não conseguiu vingar, impressionante. Isso acontece, né, com muitos jogadores em muitos clubes, né, de encaixe, tem jogador até que jogou bem em dado momento, vestindo uma camisa, depois ele volta, já não tá bem de novo, já a coisa não acontece, né? Porque o futebol 2 mais 2 não dá 4, né? Tem várias coisas que... A conta não é simples assim, não. Tem um montão de coisa que envolve, tem o momento do jogador, o momento do time, sabe? O encaixe dele com os companheiros, com o treinador, né? Então, isso é muito comum no futebol, né, Romano? São vários fatores, mas você citou alguns, mas tem outros ainda. Muitos. Então, o extracampo também, que às vezes... e não tô dizendo que o cara estava se desviando na noite, não, gente. É porque aparece tanto puxa-saco em jogador de futebol. Sim. E é o personal qualquer coisa. E que acaba atrapalhando, dando conselho errado, dando pitaco errado. Esse treinador não gosta de você, vira a cara pra ele. Isso. Se fosse você, fazia corpo mole. Tem sempre um. Sempre. Sabe aquela história do anjo e do satanás que fica? Claro. Tem mais satanás do que anjo. Às vezes tem um momento familiar complicado. Também. A gente não tem informação. Então, um montão de coisa que pode acontecer para que a passagem de A, B ou C não seja bem sucedida, né? É isso aí.